Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, um canal feito para que você possa crescer, se desenvolver. Aqui é um podcast em formato de uma conversa, para que você se sinta à vontade, praticamente em casa, para a gente realmente crescer juntos com o assunto de desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje, você vai saber realmente o que é inteligência emocional. Às vezes você assiste um vídeo, você lê um livro, mas será que você sabe realmente o que é inteligência emocional? Será que você tem inteligência emocional? Nesse vídeo você vai saber muito mais sobre esse assunto. Eu sou Camila Carvalho Eu sou Thalita Trevisan. e se você ainda não está inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, porque nós gravamos vários episódios para você anteriores, muitos episódios que também virão aí para que você possa crescer e se desenvolver junto com a gente. Assunto de hoje sobre inteligência emocional. Thalita, vamos lá, o que é inteligência emocional? Muito se fala sobre inteligência emocional, mas o que realmente é? Como é? E como eu sei se eu tenho inteligência emocional ou não? Basicamente é você entender como é que você se comporta em meio às coisas que estão no seu externo. Por exemplo, alguém vem e me fecha no trânsito. Como é que eu me comporto perante aquela situação? Alguém vem e me ofende. Como é que eu me comporto? Como é que eu ajo perante a isso? Eu sou o tipo de pessoa que eu explodo, eu vou lá e xingo. Isso daí é falta de inteligência emocional. Ou eu entendo que não é sobre o outro e sim sobre mim. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Muito legal. E ela já foi direto assim, ó, no comportamento. Por quê? Porque por trás dos nossos comportamentos tem as nossas emoções. A palavra emoção, ela vem do latim, que significa emovere. Ou seja, são as nossas emoções que nos movem. E a gente pode se mover para mais ou para menos. E a gente não aprendeu na infância a ter esse equilíbrio, sabe, de reações. Eu queria que a Thalita trouxesse um pouco mais essa parte da infância. O que a gente aprendeu sobre inteligência emocional? Eu não tive aula sobre isso, acredito que você também não na Não. infância. A gente não sabe o que é o autoconhecimento, a gente não se conhece, a gente cresce aprendendo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que estudar. Mas e aí, como é que a gente lida com as nossas emoções? Como que é na infância? Traz pra gente. Muito pouco é falado sobre inteligência emocional, principalmente sobre emoções, comportamentos, pensamentos, sentimentos. Eu acho que isso daí deveria ser a primeira infância que as crianças deveriam aprender. O que é que você está sentindo? Peraí, estou sentindo uma raiva. Por que eu estou sentindo essa raiva? Quando você não entende, você não fala sobre os seus comportamentos, sobre os seus sentimentos, pensamentos, quando se vê, você é aquela bomba relógio que explode e fala: peraí, por que eu explodi? E depois você fica chateado, triste, você não fica não entende o porquê que é que você se comportou da forma que você se comportou. Então, ter entendimento sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos é muito importante. Isso é um assunto que não é abordado na nossa infância. Na sua infância, alguma vez você já ouviu falar sobre pensamento, sentimento, emoção? Por que você se comporta da forma que você se comporta? Você já observou o seu comportamento? E olha que interessante, ela soltou um ouro aqui pra gente. A gente não aprende a lidar com as emoções e normalmente a gente lida de forma ou exagerada demais ou 880. Então tem pessoas que são explosivas demais, pequenas coisas, assim, às vezes uma faísca gera um fogo enorme, né? Então essas pessoas costumam ser mais explosivas, quebrar coisas materiais. A gente vai falar sobre alguns comportamentos que remetem falta de inteligência emocional, ou também são pessoas que reprimem demais as emoções, então guardam, remoem, né? São pessoas que buscam colocar para fora em forma talvez de choro, ela guarda aquilo que machucou ela e de repente ela sente necessidade de chorar demais, ou de comer demais, ou de gastar demais e ela não sabe por quê. E todo esse porquê é, no fundo, o que a gente sente e a gente não sabe que a gente sente, não é? Quais Sim. são os sinais de falta de inteligência emocional? Vamos trazer alguns? E só para complementar isso, todo o excesso ele esconde uma falta. Se eu tenho um excesso de gasto, de compulsão, de buscar fora algo, alguma coisa aí você está faltando para você entender o que é que está por trás dos bastidores que você está tendo esse comportamento. Perfeito, perfeito. Todo excesso esconde uma falta. Excelente. Sinais que uma pessoa não tem inteligência emocional. Eu acho que o primeiro deles é a pessoa ser resistente à mudança. Uma pessoa resistente à mudança, ela é apegada ao velho eu e ela não se abre ao novo. Então, quando a gente não tem inteligência emocional, a gente fica enraizado naquilo que a gente já conhece. E dificilmente tudo que é novo, não é para mim, não vou dar conta. Essa pessoa se fecha ou critica algo que é novo, ou critica algo que ela não sabe.
Então, esse é um sinal de falta de inteligência emocional. Você não se abrir ao novo e ficar enraizado a velhos hábitos, velhos comportamentos. Eu sou assim e eu não vou mudar. São pessoas que realmente se apegam ao velho eu e não se permitem serem transformadas. Um outro sinal de falta de inteligência emocional. Quando você está em meio de uma fúria, de uma raiva, como é que você se comporta perante a isso? Você é o tipo de pessoa que pega as coisas e joga e quebra, ou você grita, ou você xinga? Sabe, no momento de descontrole mesmo, eu quero passar algo, mas eu não consigo. Eu tô num momento de muita fúria, de muita raiva, eu vou lá, quebro o copo, quebro o prato, jogo as coisas, falo coisas, ofendo e depois eu me arrependo. Então é sobre isso que a gente precisa estar mais atento. E como é que eu sei que eu tenho inteligência emocional ou não? Primeira coisa, observando. Muitas vezes a gente só tem a ação, mas a gente não observa como realmente um observador. Eu falo que isso é como se você estivesse olhando de fora da caixa. Você parasse de repetir um comportamento e você começasse a analisar a forma como você fala, o tom da voz que você fala. Você está ofendendo alguém? O que você está sentindo nesse momento de fúria? O que é que está te causando esse momento de fúria? Por que você está se comportando da forma que você está se comportando? E não só rodando um programa, e sim como observador do programa. Realmente, observar fora da caixa. Exatamente, ou seja, não é, olha que coisa meio doida, mas inteligência emocional não é sobre a emoção em si, mas é sobre como você reage perante aquela emoção. E quando você começa a observar, é o que a Thalita trouxe. Nossa, estou com raiva. Quem é você quando você está com raiva? Quem é você quando as coisas dão errado ou não saem como você gostaria? Quem é você quando a frustração te consome? Você é uma pessoa que desiste, que você pega essa frustração, né, e faz dela um drama, você se vitimiza, ou você olha para essa frustração e fala como eu vou melhorar, como eu vou corrigir, como eu vou solucionar um problema. Então não é sobre a emoção, porque as nossas emoções elas fluem o tempo todo. A questão é, número um, a gente muitas vezes não tem consciência, né, as pessoas não têm consciência do que elas estão sentindo, e número dois, muito menos das reações. Então, tem reações, como a Thalita trouxe, quando você viu, você já fez, putz, por que eu gastei? Por que eu fiz daquele jeito? Por que sem querer eu falei de forma grosseira? Por que eu agi assim com os meus filhos? Então, às vezes, um estresse, ele te consome de tal forma que você não consegue dominar as suas próprias emoções. E você é dominado por elas. Eu queria trazer aqui exemplos de falta de inteligência emocional no relacionamento. Tem alguns para a gente trazer aqui? Antes disso, daí eu queria só complementar com algo. Quando você falou quem é você, aí me veio à mente, quem é você quando alguém te ofende? Quem é você quando alguém te xinga? Quem é você quando alguém faz algo que você não gosta? Como é que você reage perante a isso? Em meio a essa situação? Então é isso que a gente tem que observar. Peraí, você entende que não é sobre o outro e sim sobre você? O que o outro faz não está no seu controle, mas a forma como você se comporta diz total respeito sobre você. E é isso que vai discernir, vai diferenciar se você tem inteligência emocional ou não. Porque o que o outro faz não é algo que está no seu controle, mas o que você faz está totalmente. Excelente. E aí, vou emendar uma coisa bem interessante. Quando a gente não desenvolve inteligência emocional, a gente quer controlar o outro. A gente quer que as coisas saiam como a gente gostaria. A gente sofre, cria expectativas demais, vive numa intensidade, né? É uma pessoa emocionada demais. E a inteligência emocional é você saber dosar suas reações. É você ter reações que vão fazer bem para você, mas que também vão fazer bem para outra pessoa. São reações positivas. Você usa a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Né? Muitas vezes você não precisa falar, você só precisa saber reagir da melhor forma. Exatamente. É a sua atitude que vai falar por você. Raiva todos nós sentimos, frustrações todos nós sentimos. A questão é, como que você se sente perante a essas emoções? Como que você lida com a tristeza? Quanto mais você aprende a lidar com as suas emoções, ou seja, com as suas reações, mais você cresce. Você deixa de ser aquela pessoa ou emocionada demais, ou impulsiva demais, ou cética e fria demais, e você acha um equilíbrio na sua vida. Um exemplo de falta de inteligência emocional no relacionamento é quando você quer controlar o seu parceiro o tempo todo. É quando você fica olhando o WhatsApp, fica o tempo todo com os pensamentos na outra pessoa, excesso de ciúme, medo de ser traída, enfim, tem tanta coisa que envolve essa falta de inteligência emocional que
porque esse relacionamento tende a se encerrar, se desgastar demais. Sim, com Tem alguns certeza. outros comportamentos que você lembra? A forma como você age quando você está em meio a uma situação de raiva com o seu parceiro. Você agride ele? Tem, Verbalmente, não só fisicamente, mas verbalmente. Como estão sendo suas palavras? O que você está fazendo? exato, como que você se trata e como que você trata o seu parceiro. Isso segue também para relacionamentos entre amigos, tem amigos possessivos, tem amigos que são dependentes emocionais, né? Tem mulheres, homens dependentes emocionais. Então, a gente tem uma falta de inteligência emocional que ela pode se manifestar em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, nas finanças. Quando você está triste, o que você costuma comer? Quando você está frustrado, o que você costuma comprar? Será que você compra para suprir um sentimento de frustração? Será que você come, não porque você está com fome, mas porque você quer se dar algum tipo de prazer enquanto você está triste? Então, as suas emoções, elas fazem você agir de uma forma que não é tão legal para você? É isso que é inteligência emocional, você começar a ter consciência do que você está sentindo, por que você está sentindo e como reagir da melhor forma. Será que ser explosivo é uma forma ideal de resolver um problema? Será que guardar para você é uma forma ideal? Pessoas maduras emocionalmente conseguem ter diálogos difíceis. Conseguem sentar, conseguem ouvir críticas sem ficar na defensiva, sem ficar levando tudo para o lado pessoal. Pessoas emocionalmente maduras conseguem ter um posicionamento confiante. Pessoas que não estão emocionalmente maduras, elas tendem à insegurança, tendem ao conflito, a levar tudo para o lado pessoal, a reagir por impulsividade, por ansiedade. Sim, tende a projetar no outro. Eu coloco no outro a culpa. O problema não sou eu, o problema está no outro. Então eu acabo sempre projetando no outro. O problema é o meu cônjuge, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema é os meus pais, o problema são os meus amigos, os professores, o meu chefe. E quando você não tem isso, além de falta de inteligência emocional, você também não tem autorresponsabilidade. Você não tem autorresponsabilidade que tudo que acontece na sua vida é um problema seu. Tudo que acontece na sua vida é porque você, de certa forma, permitiu. Thalita, eu não queria ter esse relacionamento, mas você permitiu com que esse relacionamento viesse até você. Você permitiu que isso continuasse. Porque a gente só vive aquilo que a gente tolera. Isso é forte, hein? Então, assim, como que o problema não é seu? Como que o problema é no outro? Então, assim, é um mix realmente de equilibrar inteligência emocional com autorresponsabilidade. Quando você junta esses dois, você se torna uma máquina poderosa. E não é que você não vai ter problemas, porque você vai ter desafios e problemas. A questão é como você encara esses problemas. Quando a gente não tem inteligência emocional, a gente se frustra e tende a desistir mais fácil, a gente não tem resiliência para lidar com problemas, com frustrações. É muito fácil derrubar a gente emocionalmente falando. A tristeza consome, a depressão pode acometer uma pessoa, uma crise de ansiedade, mas a inteligência emocional é justamente essa força que você adquire para que você possa tomar melhores decisões e agir independente daquilo que te acontece. Porque não significa que você vai ter inteligência emocional, que você vai ter uma vida perfeita. Não é isso. E se alguém estiver vendendo isso, essa pessoa está bem equivocada. Ter inteligência emocional é saber superar mais rápido os seus problemas. É aprender mais rápido com os seus erros e ir para a próxima fase mais rápido. Ao invés de você ficar patinando, repetindo os mesmos erros o tempo todo. Exatamente. Não é que você não vai ter aquele sentimento. Você vai ter a raiva, você vai ter a vontade de falar, mas você não vai falar. Peraí, algo me aconteceu, eu fiquei pé da vida. Eu não vou falar o que eu gostaria de falar. Eu vou entender, eu vou canalizar a minha inteligência emocional para algum lugar e aí eu vou agir perante aquilo. Por exemplo, quando eu estou num momento de raiva, algo me aconteceu e eu estou com muita raiva. Eu não vou fazer o que eu gostaria de fazer, porque eu acho que é um instinto que todo mundo sente vontade. O que eu faço? Eu vou para academia. Perfeito. Isso daí é uma forma de eu canalizar essa raiva que eu estou sentindo em algo, ou eu vou jogar tênis, ou eu vou para academia. Ou seja, ela pega uma emoção que é super forte. Quando a gente está com raiva, a gente se sente mais poderoso, né? A gente tem um maior senso de justiça, porque a raiva é uma das emoções mais potencializadoras. Mas eu posso usar ela para quebrar coisas materiais, para agredir, eu posso usar essa potência toda para algo ruim, ou eu posso usar essa potência toda para treinar, para colocar a minha raiva numa atividade física. De repente, com raiva você corre muito mais na esteira do que
com aquela tranquilidade ou plenitude que a gente muitas vezes tem. Então, quando você canaliza bem as suas emoções, você consegue reagir da melhor forma e trazer resultados positivos para você. É isso que é o mais importante. Inteligência emocional é você realmente reagir da forma que vai te trazer um benefício positivo e não negativo. Assim também é com a tristeza. Por exemplo, muita gente acha que tristeza é uma emoção ruim. Quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, entender o que são as emoções, tristeza é uma emoção. Ninguém gosta de se sentir triste, é claro, né? Por vários motivos. Mas a tristeza é uma emoção que funciona como um alerta. E ela está te dizendo assim, tem algo errado aí. Imagina que você está triste com o seu casamento. Você não está feliz, você está triste com o seu casamento. A tristeza, ela está dizendo para você que tem algo no seu casamento que precisa ser revisto, visto, solucionado. Que algo é esse? Isso é inteligência emocional. É você buscar, será que é uma falha na comunicação? Falta de diálogo, falta de amor, falta de compreensão, fidelidade? Quando você vai, como se fosse um funil, estou triste. O que me causa tristeza? Estou triste no relacionamento. O que me causa tristeza no relacionamento? É a questão do diálogo. Não tem diálogo? Como que eu resolvo? E você vai buscando estratégias e formas de resolver o seu relacionamento para que ele prospere, para que ele cresça. Você vai buscar ajuda sempre com cabeça de solução. Inteligência emocional é sempre cabeça de solução. Porque tem gente que só pensa em problema, não tem? Com certeza. Tem pessoas que focam no problema ao invés de focar na solução do problema. Peraí, eu estou em meio a um obstáculo, algo muito grande, a uma decisão. Ao invés de eu focar em resolver o problema, eu foco no quê? Eu foco no problema. E aí o que acontece? Tudo aquilo que eu coloco, foco, energia, expande. Então, ao invés de você ficar colocando foco no problema, foque na solução e com o seguinte pensamento: peraí, eu posso controlar isso? Tem como eu resolver? Beleza, eu resolvo. Não tem, o que é que vai adiantar eu colocando foco mais ainda no problema? Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver o meu problema? Não vai. E é aí que as pessoas pecam, perdem inteligência emocional, criam ansiedade, muitas vezes até depressão, porque fica remoendo algo do passado. Perfeito. E aí a gente consegue entender aqui com muita clareza que inteligência emocional não é de uma hora para outra que a gente desenvolve, é um processo. Mas por onde a gente começa? A ideia desse vídeo é simplificar para você. A gente começa por onde? Primeiro, tendo consciência daquilo que você sente. O que eu estou sentindo hoje? Coloca o seu celular para despertar, sei lá, a cada 3 horas, 2 horas, e pensa o seguinte: toda vez que ele despertar, eu vou parar e vou pensar, o que eu estou sentindo agora? Para você agora, nesse instante, se pergunta o que é que você está sentindo. Não é tão fácil, muitas vezes, definir o que a gente está sentindo, porque não há treino, não há consciência sobre isso, e o cérebro precisa expandir e treinar nessa área. Então, o que é que eu estou sentindo agora? Alegria? Calmaria? Tristeza? Angústia? Número 2, de onde vem esse sentimento? Por que ele está vindo agora? Ele vem nos momentos em que eu estou sozinha? Esse sentimento vem nos momentos em que eu estou na presença de alguém. Muitas vezes você está na presença de alguém que suga a sua energia. E você está sentindo ali essa angústia e vai embora com angústia e desconta na comida ou, enfim, em outras áreas, e você ainda não percebeu que é uma amizade tóxica, por exemplo. Então, quando você vai tendo consciência, você vai tomando atitudes na sua vida, reagindo melhor, tomando melhores atitudes. E uma coisa para fechar com chave de ouro que eu quero trazer para você. Inteligência emocional está intimamente ligada com autoconhecimento. Não tem como eu querer entender das minhas emoções se eu não me conheço. Autoconhecimento é uma coisa que a gente está trazendo bastante aqui nos vídeos para você, inclusive nos vídeos anteriores, nós temos falado, vai lá no nosso canal, nos vídeos anteriores, acompanha, que a gente está trazendo muita coisa sobre autoconhecimento, sobre gestão das emoções, e isso tem sido cada vez mais importante nos dias de hoje, né? Com certeza. E quando a gente junta autoconhecimento com inteligência emocional, a gente tem que entender que a gente precisa ter um coração ensinável. Quebrar o orgulho e entender que não é assim. As coisas não são apenas como a gente quer. Peraí, eu penso dessa forma hoje, mas por que não pensar de uma forma diferente? Por que não olhar novos horizontes? Por que não ouvir novas pessoas, novos pensamentos? Por que só a minha ideia é a verdade verdadeira? Porque muitas vezes é isso que a gente pensa. A minha verdade é a única verdade, não existe outra verdade. Por que não ter um coração ensinável e se abrir para novas coisas? Se abrir para ter um desenvolvimento pessoal, se abrir para aprender a ter inteligência emocional, se abrir realmente para ter um coração ensinável.
E quando você se abre com esse coração ensinável, primeiro que a gente vai rompendo padrões antigos, padrões que a gente vem repetindo dos nossos familiares, dos nossos pais, que talvez não sejam tão bons para nós, padrões, né, da infância que a gente vem repetindo. Quando você vai desenvolvendo a inteligência emocional e esse autoconhecimento, você também se cura. E isso é muito importante. Você vai descobrir feridas, dores, mágoas, coisas que você carrega que você não tinha ideia, mas que estavam machucando você. E quanto mais cedo, grava isso, você resolve os seus conflitos internos, mais cedo você prospera. Com certeza. Nossa, quanto assunto tem pra gente falar, hein, Camila? Nossa, tem muito assunto. Eu vou deixar esse assunto para um próximo episódio. Olha, coloca aqui embaixo nos comentários qual foi seu maior insight hoje. Se você entendeu o que é inteligência emocional, busque ler sobre isso. Siga também na nossa rede vizinha no Instagram para você ter mais acesso como este conteúdo. E nós nos vemos no próximo episódio. Com certeza. Até Até mais. lá!